Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Uma semana começando, segunda-feira, mas nós estamos aqui sempre de plantão, de prontidão para levar a boa informação até os senhores. O tempo está ruim, instável, com muita chuva e muitas pessoas, um número muito expressivo de pessoas estão sem energia elétrica em todo o estado do Rio Grande do Sul. E os acidentes também chamaram a atenção. Na estrada, por exemplo, um acidente na Serra, o caminhoneiro, ninguém sabe como nem porquê, despencou com o caminhão num penhasco e destruiu, e ele ficou 30 horas preso entre as ferragens. Mas até o início do nosso programa, ele está vivo, bem machucado, mas está vivo. E no final da tarde de hoje, num corredor de ônibus, um pedestre foi atropelado por uma viatura da Brigada Militar, justamente no corredor de ônibus da 3ª Perimetral, e ele morreu ali mesmo no local. Já são 10 os PMs envolvidos em facção aqui em Porto Alegre. Foram presos hoje e completamente comprovado o envolvimento deles nesta facção. E são assuntos que nós vamos tratar a partir de agora na Atualidades Pampa, que está entrando no ar. E é isso, Ruxo. Onde é que tu estava com a cabeça? Oi, boa noite, tudo bem? Vem sempre aqui, amigo. Prazer aí, legal, que bom, Presta uma caneta depois. Prazer aí, Tom Ruxa. Eu ainda estava sobre o impacto, porque houve um desaparecimento de uma caneta na bancada aqui. Não, mas eu ganhei uma caneta do Leandro Carnal e um convite, mas eu não vou ir, vou dar pro Mário. Não é? Do Leandro Carnal. Bom, já que tu começaste por aí, então vamos lá, olha aqui, ó. Os meninos acabaram de receber, entre eles Gustavo Vitorino, que ama Leandro Carnal, com todas as forças do seu coração, pois vai acontecer... Oba, aí, ó. Bonito, é. Parece que o Cláudio bonito. Andrade. Não. Quem dera que o Cláudio Andrade tivesse essa cara para um dia de festa. Nova cara do Cláudio Andrade. Olha aqui, ó. Historiador e filósofo Leandro Carnal vai estar aqui na nossa cidade agora, nesses próximos dias, vai proferir a palestra que eu já conheço, porque foi a que ele fez na Agas do ano passado, que tem o título de Conhecer para Transformar. E ele fará esta palestra na abertura daquele que é o 22º Congresso Odontológico Rio-Grandense, ou seja, o dia será dia 28 de junho. Este é um evento promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do Rio Grande do Sul, com o apoio do Conselho Regional, o CRORS, e o CORIG, que é o nome, né? É o nome de todo o Congresso Odontológico, né? O CORIG, sem dúvida alguma, tem uma grande participação, uma grande expressão no cenário nacional. Vamos lá? Pois não. Ruxa, acho que eu levo a caneta dele, Magno, todo dia. Uma aqui eu lembro Carnal. Mas tu levou a caneta dele. O Carnal mandou pra mim. Há uma pequena... Cadê ela? Tu não gosta do Leandro Carnal, mas tu ficou com a caneta. Ficou na Leandro Carnal. Não. 2 pesos e 2 medidas, daí não dá. Eu acho o rapaz um tapado. Mas então daqui a caneta dele dá pra outro. Dona... Mas olha, conheço o Gustavo Vitorino. Não. Quando tem interesses, quando tem valores materiais, ele ficou com a caneta. Mas ele que me atirou pra mim assim, Vamos ó. deixar bem claro, o Conselho Regional de Odontologia, que aliás faz um trabalho espetacular no verão, e que eu e o Dr. Ayrton Ruxo, quando fazemos o nosso programa, eu já digo fazemos porque o Dr. Ayrton Ruxo há 10 anos participa comigo da programação de verão lá da Rádio Pampa. Eles têm um sistema de fiscalização, Magda, né, no litoral, porque você sabia que o litoral é invadido por charlatões que se passam por dentistas? Acredito. Os caras se instalam, assim, montam um consultório e passam 2 meses. Dente quebrado, cariezinha, dor de dente, não sei o que. Ninguém tem título, nem com diploma. Ninguém tem Como é que ele nada. sabe operar? Então, mas senhor, Mas tu não sabe que a gente não sabe o que eles fazem. o dente está doente, tu tira, e aí depois vem a boca. É que as consequências, por exemplo, de uma má obturação, ele vai dar depois na ruptura, quando houver vazamento, e extrair um dente sem necessidade. Sem necessidade. Não, e o pior não é crime, né? É quando está infeccionado. Você corre um risco seríssimo. E o Conselho Regional de Odontologia fiscaliza com rigor. Ele manda equipes para o litoral durante o verão fiscalizar. Eu quero mandar meu abraço aqui ao pessoal do
Conselho Regional de Odontologia, cumprimentar pelo trabalho, agradecer o convite. Mariano Carnal não dá, desculpe. Mas a caneta ficou lá. Tem uma caneta, ô cara? Não, eu tô cheio de canetas aqui, eu tô abastecido, com material aqui. Eu posso. Não, assim, Olha a canetinha do Leandro Carnal. que, Eu tô ao seu comando, dona Magda. Olha que linda a canetinha. A sua caneta também lá? Sim. Não é dele. Não, essa o aqui é a convite foi pra canetinha. ele, eu não sou Aqui, ó. convidada. Ah, ele ficou só com a caneta. E eu recebi o convite, Magda, e ganhei a caneta, mas não falei mal do Presta Leandro Carnal. atenção, eu agora eu virei estagiária também, porque ele que ganhou, eu que falei. Eu que falei, eu que, sabe, me atrapalhei aqui. Falei. Tem 2 estagiários, é recorde. Eu preciso delegar algumas funções. Agora, eu nunca vi tanta funções. ingratidão. O único aqui nessa mesa que defende o senhor Eu também sou defendo. eu. E fui o único esquecido. Não ganhou nada. Tá, mas olha, eu vou te dar, O senhor defende o seu Carnal, não defende o Conselho Não, mas Regional de isso aí, Odontologia. Então, para aí um pouquinho. Vamos parar um Defende pouquinho. o Então, Tarcísio vamos Ramos. lá. Olha aqui, ó. A Magda Beatriz com admiração do autor, que é o Carlos Alberto Bellinazzo, nosso querido amigo, que com carinho para Ayrton Ruschel. São 2. Um chama Na Sombra do Cajueiro e o outro chama Poemas e Telas. São 2 livros do Carlos Alberto Bellinazzo. No período da crise do combustível, ele me escrevia e dizia assim: vocês receberam, e ninguém tinha recebido, por isso a gente recebeu sexta-feira. Para o Gustavo Vitorino, com admiração do autor. Obrigado. Se vocês observarem, eu fiz pela ordem alfabética, para ninguém dizer que está sendo privilegiado. Eu já vou lembrar aqui que... A não ser eu, né? Alguns desses poemas aqui, viu, Bellinazzo? Marli Barcelos, com carinho do autor. Doutor Ayrton Ruschel vai transformar em Autofone com música. carinho do autor. Meu amigo, Carlos Alberto Bellinazzo. Seria uma bela ideia nós musicarmos algum desses aqui. Bellinazzo, Na se você festa autorizar... de fim de ano que faremos do Atividades. Isso. Com a banda Atividade. Ai, atividade não. Com nossas atualidades aqui, com a festa que fará ao fim do ano. Agora ele ficou vermelho. Não façam assim, isso acontece. Tu sabes, Ele tá nervoso. Rapaz, vai varetar. Ele varetou. A vantagem de ser estagiário é que a gente pode errar e se Não. dizer assim, eu sou estagiário. Quase aos eu ainda 90 sou dias, estagiário. não. Agora tu tá no... É efetivo. Eu ainda sou estagiário. Não, mas calma. Se tu começar a ratear agora, eles vão ver que tu só pega no primeiro momento. no estágio E aí o que probatório, né? acontece? Agora tu tá quase terminando o E teu sabe que estágio lambança sobra sempre pro predatório. estagiário. quer dizer. Eu estou no estágio. Tu usa muito o teu estado predatório. Dona Magda, eu quero fazer um agradecimento ao Faça, nosso o querido querido. doutor Estevão, cirurgião plástico, que me emprestou um livro, já devolvi. Seu Chocão Tofani já está em mãos do livro. Chocão Tofani deu uma Eu gostei daquele livro. Depois o estagiário sou eu. Um general francês que participou de muitas batalhas com Napoleão e era pintor também. Ele pintava algumas das principais batalhas, Austerlitz, a Moscou, a chegada a Moscou, a perda, depois a volta e outros tantos pontos, a Alemanha, quando chegou a Prússia, etc, etc. Um livro fantástico, ele comprou em Versalhes, né? Eu achei espetacular. Livro, a gente quando pega emprestado tem que devolver. Mas e eu você já fiz leste isso. todo o livro no fim de semana? Olhei todas as principais fotografias, História descobri... tu sabe muito. Não, descobri as origens, onde é que foi pintado, o que aconteceu. Bacana. Então, passei ontem a tarde inteira olhando esse livro, eu achei maravilhoso. Quando eu quero em francês, muitas coisas que eu não entendia, eu procurava nos meus dicionários e foi traduzindo e tal. Realmente uma bela explicação, um belo livro comprado em Versalhes. Doutor Estevão, muito obrigado. Que está neste momento nas mãos de quem? Do senhor Chicão Tofani. Ok. Muito bem. Vou ter que entregar. Ele vai ter que entregar, né? Para decoração. Chocão Por Tofani. decoração. Fale aí. Eu tenho uma matéria para trazer. Ninguém respondeu o que eu perguntei, mas vamos lá, Rafa, abra com a sua matéria. Não, mas eu não sei se estou sendo admoestado. Uma pressão total. Não tá, 10 não. minutos de abobrinha. A trazer Só a abóboras, matéria. mas a abóbora é bom que engorda a perna. É que, na verdade, dona Magda, Pois eu não. trouxe uma matéria semana passada que ela virou um assunto nacional. Nós já fizemos o repique, mas a matéria continua sendo trabalhada não só pelas redes sociais, como pelas reportagens pelo Brasil inteiro. Foi aquele caso de que o STJ, através
de uma turma, definiu que o julgamento de um devedor poderia ser uma forma de punição, apreender-lhe a carteira. A partir dali, lembram da matéria? Claro. A partir dali surgiram inúmeras discussões, inúmeros debates jurídicos, eu assisti debates nacionais sobre a matéria. Então, cabe esclarecer algumas coisas, porque eu também, as minhas redes sociais também entupiram perguntando sobre a coisa, uns esclarecimentos rápidos sobre ela. Primeiro, o comando judicial é que vai dizer, o juiz que der uma sentença colocando isso vai dizer se é por tempo determinado ou por tempo que for. Essa é a primeira questão. A segunda questão muito importante, se a ordem for subtrair a carteira, devolver e ele não fazê-lo, ele se submete às mesmas regras de apreensão de carteira por falta de ponto, por excesso de pontos ou coisa. Ou seja, de pagamento. Poderá estar cometendo um crime de 6 meses a 1 ano. A outra matéria que também foi muito importante discutida, se ela poderá ser revisada, qualquer decisão poderá ser revisada. E por último, já tramita, tamanha foi a repercussão nacional que imediatamente entrou uma ação que tramita já no STF sobre o mesmo tema, pedindo que transforme em lei em não poder usar a carteira de motorista como forma de execução, e essa matéria será levada, tamanha relevância, pelo Pleno, não mais por uma turma, mas 11 ministros se manifestarão. Então, esta matéria será novamente tratada. Por hora, vigora a decisão e os juízes de primeira instância poderão se basear nela para dar uma decisão de apreensão da carteira. Parabéns ao senhor que trouxe este assunto a esta bancada. Ninguém mais trouxe. Muito bem. Não, é que essa matéria repercutiu muito. Quando a gente trouxe, ela depois virou muita notícia e as redes sociais não pararam de falar nela e eu resolvi esclarecer. Sobre esse tema? Pode, claro. É uma imbecilidade. Mas eu também concordo. Isso é uma imbecilidade. Daqui a pouco eles vão proibir o cidadão devedor. Não pode passar do portão de casa. Não, sim. O cidadão devedor agora não pode votar. Isso é uma imbecilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tirar o direito do cara, que é isso? Já não basta a sacanagem que fazem com as leis de trânsito brasileiras. Ainda essas leis estritamente financeiras, arrecadatórias, ainda inventam uma bobagem dessa. E ainda queriam caçar o passaporte também. Queriam caçar carteira de motorista. Daqui a pouco vão caçar carteira de identidade, vão caçar pensão do INSS, vão caçar certidão de casamento. Se bem que para alguns aí caçar certidão de casamento é um grande negócio. Mas assim... Como é que é? Daqui a pouco vão caçar tudo. Como é que é? Repete que eu estava lendo uma coisa aqui. Você não estava prestando atenção. Estou prestando atenção, é pro programa. Peguei você. Isso aqui é pro programa, da comandante Nádia. Peguei você. Olha aqui, ó. Eles vão começar a caçar direitos adjacentes, direitos de cidadania, que vai acabar extrapolando. Daqui a pouco, o sujeito é devedor. Tá bom. Cancela o título de eleitor dele. Ótimo. Gustavo. Cancela o certidão de casamento. Gustavo, na verdade, eu só queria que tu explicasse para o telespectador que tu disse que é uma idiotice, uma idiotice no conteúdo, mas que na verdade é uma decisão judicial que está valendo e valeu num processo. E juízes de primeira instância poderão se basear nessa decisão. Sim, mas eu quero deixar bem claro. Senão o nosso telespectador não vai entender. Sim, mas vamos deixar bem claro. Existe, está valendo, mas eu acho uma idiotice. Até porque existem decisões judiciais idiotas que se cumprem. O que eu pedi... Deixar bem claro, decisão judicial se cumpre, mas até as idiotas. E essa, pra mim, é uma idiota. Mas o que eu queria saber, que eu perdi realmente, foi a história de um casamento aí que tu colocou. Não, é porque, assim como suspende a carteira de motorista, pode suspender daqui a pouco a certidão de casamento. Era isso que eu não tinha entendido. Se isso valer, vai ter gente que vai ficar devendo só pra... Olha aqui, ó. Vamos falar de soltura. A vereadora comandante Nádia, que já tinha se manifestado um dia em que nós falamos aqui, recebemos uma reclamação de que a pista de atletismo da Redenção, às vésperas de um torneio internacional, estavam às escuras e os maratonistas aqui estavam com muitas dificuldades. Ela abraçou, até porque ela é especificamente uma pessoa que se preocupa com a segurança pública, vide a sua origem, né, da brigada, é comandante, enfim. Ela abraçou a causa, conversou com o secretário Ramiro Rosário, obviamente, pediu um apoio especial, abriu, inclusive, pelo gabinete dela, um protocolo todo, um processo todo, e neste final de semana foi resolvido o problema. A pista de atletismo da Redenção já está
funcionando, já está com toda a luz que precisa. Obrigada, comandante Nádia, por atender um telespectador Uma vereadora nosso. que se preocupa com as coisas da cidade. Mas é esse o papel do parlamentar, Mas é isso que né? o vereador tem que fazer. É. Não é, sabe, se preocupar com coisas adjacentes, nome de rua e não sei o quê, sabe? Tem vereador que vai para a tribuna para fazer crítica ao Olha o Temer. que ela disse aqui, ó. Até não quis ler. Capacidade. Acredito que esta é a função principal do parlamentar. Fiscalizar o executivo Isso. e atender às demandas da coletividade. Ela foi no secretário, disse, ó, Pediu tá sem ajuda, luz. secretário, dá uma ajuda lá para resolver. Resolveu. O vereador é para isso, é cuidar da cidade. Quem cuida do Estado são os deputados. É. E quem cuida do país é o diabo carrega, Bom, tá dona entregue. Magda, É o Conde Drácula. graças a isso caiu a crença do brasileiro na honestidade das eleições. Olha aqui, há 10 anos atrás, 31% dos brasileiros consideravam as nossas eleições honestas. Hoje, apenas 14%. 14% acham isso. No mundo, esse número é 53%. O levantamento é da Fundação Getúlio Vargas Social. Para que vocês em casa sintam a que nível está o pensamento do povo brasileiro no que diz respeito às eleições no país, né? No momento em que existem discussões, como, por exemplo, a esterilidade. Hoje, no final de semana, hoje ou ontem, exatamente, o senhor Bolsonaro propôs isso, esterilizar alguns que não têm condições de ter filhos, né? Como uma proposta. Isso ele já havia falado. Não, peraí. Essa proposta ele fez há muitos anos Mas atrás. apareceu ontem. Sim, claro, estão usando. O UOL está puxando tudo, o Grupo Folha está puxando. Ele vai descobrir que daqui a pouco o Bolsonaro tirou nota 4 em matemática quando estava no 3º ano. Não, você tem que ver a origem, senão você fica fazendo propaganda para quem não deve. Mas o senhor não deixou terminar, senhor? Mas não seja assim com o colega. Não, mas tu entra- O coleguinha. Deixa o coleguinha concluir, depois tu fala. Termina, depois eu bato em Não, você. eu queria dizer exatamente isso. Não, muita gente, inclusive, eu recebi dezenas de ligações na Rádio Pampa a favor disso aí, né? Que tem pessoas que não têm condições de ter filhos. Mas como foi colocado o assunto, como foi colocado corrupção nos governos... Com maldade. Com maldade nos governos militares. Como apareceu corrupção agora nos governos militares? Como se eles estivessem esterilizando as pessoas a Bangu. Isso. Desculpa, Né? Eu disse, olha, isso aí fazia parte de regimes, outros regimes, como o regime nazista e tal, esterilização das pessoas. Por exemplo, se o camarada era alcoólatra, ele era esterilizado para não ter filhos. Se o camarada tinha uma deformidade ou tinha uma debilidade mental também, isso era a época do nazismo. Reprodução. Claro, então isso aí, muita gente acha legal, outras pessoas acham não. Agora, eu achei estranho, Vitorino, que justamente agora eles foram pensar esse comportamento dele, porque ele está em primeiro lugar na pesquisa. E Mas segundo, claro. ele vai dar no primeiro turno. É isso aí que eu quis dizer. Mas o senhor, atabalhoadamente, mas é assim, agressivamente... Não, o senhor está elefante fazendo numa loja de concertinho. cristais. O senhor está fazendo concertinho, Não, arrumando deixar sem pia com terminar. vazamento. Não vem. Como é que é? Tá fazendo concertinho, arrumando pia com vazamento. Bonito o seu casaco. Esse aqui é moderno, esse aqui é couro mesmo, do bicho. Era um boi preto. Não adianta, não adianta. O Magda, o Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul vai ser posto à prova. Foi, preto. Porque finalmente 40 vai ter trabalho, e agora trabalho pesado. Né? Que é esse... Porque foi avocada a competência para o Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Olha, estavam tentando extinguir, aí o deputado Pedro Russa, que estava puxando o coro dos que queriam a extinção do Tribunal de Justiça Militar, por inutilidade, né? Por custo alto e inutilidade, o que é verdade. Mas agora o tribunal vai ter que trabalhar. Porque me parece que esses 10 policiais, doutor Russo, é apenas a ponta do iceberg de um processo de depuração que vai atingir a Polícia Militar e a Polícia Civil. Civil. As corregedorias estão de olho, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul está há mais de um ano investigando esses militares. Tem mais gente na lista que está sendo investigada. A Corregedoria de Polícia Civil também está de olho no que está acontecendo, está acompanhando algumas coisas, evolução patrimonial, está acompanhando de perto, e eu acho que o Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no tocante à Polícia Militar, agora vai mostrar utilidade. Deixa eu te dizer uma coisa assim para tu veres a gravidade, tá? Alguns deles, 5 deles foram presos por meio de mandados de prisão e outros 5 detidos em flagrante durante a busca. Um deles, conforme a corporação, é um PM da reserva.
É um oficial da reserva. Agora, eu vi a patente dele hoje. Agora, é triste isso, né? Porque a Brigada Militar, das instituições gaúchas, a Brigada Militar sempre liderou as pesquisas de credibilidade de opinião pública. Mas... Agora, tem que continuar, de batata podre tem tudo. Temos trazido isso como informação e até acompanhamos, nós que somos temos um pouco mais de idade e no nosso programa, é a segunda vez que lembramos o teu programa lá da praia, onde temos levado sempre o comando da brigada, o comando que trabalha lá na praia também, o efetivo, e tido o prazer de dividir com eles a alegria do conceito que goza a Brigada Militar. Mas é uma instituição feita de seres humanos, de pessoas, e portanto temos os bons... E é importante... Mal pagas, maltratadas. Lógico. É importante que a Corregedoria faça esse trabalho, porque mais ainda vai aumentar a credibilidade. Eu quero só falar uma coisa que eu acho muito importante. O pior bandido é o bandido que usa o distintivo e a arma, a autoridade policial para cometer um delito. Esse é o pior bandido. O camarada com o uniforme, com o distintivo, vai lá e pratica o ilícito penal. Este é o pior. É pior que aquele bandido que assalta na rua, porque esse usa a instituição sagrada. Tem fé pública, né? E fé pública e macula o trabalho dos o trabalho de uma corporação. A melhor polícia militar do Brasil é a polícia aqui do Rio Grande do Sul. Eu digo isso porque fiz programa policial no Rio de Janeiro, fiz programa policial em São Paulo durante muitos anos e aferi as polícias militares, como aferi também muitos anos aqui a nossa Brigada Militar, a briosa Brigada Militar. Então, quero dizer para vocês que nós temos que ter orgulho da Brigada Militar. E o Vitorino classificou bem. Tem que haver um processo depurativo profundo para retirar essas pessoas da corporação, demitir e botar na cadeia. Falando em justiça militar, o Gustavo Vitorino acabou de falar no coronel Paulo Roberto Mendes, que é o presidente. O tribunal este ano da Justiça Militar completa 100 anos. 100 anos e foi proposto pelo deputado Enio Bassi que na sessão do dia 14 de junho, às 14 horas, seja feita uma devida homenagem ao Tribunal de Justiça Militar. Centenário. Duvido que o Pedro Rua esteja em plenário. E aí, deixa o Chão dizer alguma coisa. Não, o que eu quero dizer, falar um pouco de futebol, já que nós estamos na semana da abertura do Mundial, sabe? E onde o Brasil fez um excelente jogo contra a Áustria. Renovando todas as esperanças dos brasileiros quando jogar com 4. Que é o quadrado mágico que o Parreira instituiu no futebol brasileiro, que seria Felipe Coutinho, William, Gabriel Jesus e Neymar. E a Argentina continua sendo um grande tango. A Argentina fez uma coisa que eu achei fantástica. Armou um amistoso com Israel, pegou o dinheiro antes, pegou o dinheiro, não foi por pressão dos palestinos, e usou o dinheiro para pagar os funcionários atrasados da AFA. E disse para os caras de Israel que não tinha o dinheiro. Aí perguntou aqui, o que vamos fazer? Só tem uma saída. Nós abrimos uma exclusividade para a televisão israelense filmar a concentração dos argentinos. Olha só, você está que nem aquele... Os caras toparam, não tinha como pegar. Mas o senhor vai voltar, o senhor vai torcer pela Argentina? Mas eu não torço pelo dinheiro, eu torço pelo coração, para os irmãos. Os irmãos e para o Uruguai. A Argentina está que nem aquele cara que quebrou, ele não tem mais saída. Ele começou a vender os quadros de casa, apresentar a mulher para os amigos, tem para pagar as dívidas. Seu Marne, eu assistindo o Screte Canarinho este fim de semana, eu me lembrei do Chicão Tofani. O senhor vai me dizer, tu não tem nada melhor para fazer do que se lembrar do seu Chicão Tefani, mas me lembrei. É difícil secar aquele time. Que coisa extraordinária o futebol que está jogando. Agora, esse quadrado mágico que realmente é um futebol. Comando, disciplina, não, organização, um futebol. Lógico que ganhar são 30 e poucas seleções. É difícil ganhar. Lógico, tem 7, 8 grandes. Alemanha, mas que o Brasil é candidatíssimo. Agora, e isso nós temos que repisar. O maior mico do fim de semana do futebol foi com o tal de técnico da Áustria, sabe, né? O nome dele, né? Sim. Qual é o nome dele? Não, me deixa fora dessa. Ninguém podia falar do nome dele. O nome dele é Franco Foda, sabe? Um nome alemão.
sabe? Ninguém podia dizer o nome. Como é que é a pronúncia? Fuda. Foda. É certo. O Gustavo não se aguentou, né? É demais. Não, É mas demais. Mas deixa eu te perguntar, em alemão é assim que pronuncia ou tu não sabe? Não, eu não conheço a palavra. Não sabe. O Gustavo inventou uma pronúncia que ele não sabe. Mas é a melhor Não, que tinha. foi a melhor A saída. melhor que tínhamos para o momento. Porque eu vi cada bobagem ontem. o nome do Sexta-feira nós saudamos aqui toda a comunidade de São Leopoldo pelo acesso do Aimoré e agora não podemos deixar de fazê-lo, toda a comunidade de Pelotas pelo acesso do Pelotas. Então são as duas equipes que ascenderam à Série A, estarão disputando o Campeonato Gaúcho, então Pelotas fez uma atuação extraordinária, ela está classificada os dois e agora decide o título da segunda ano. Mas que bom, Pelotas ter mais um clube é um grande... olha ali, estamos vendo que coisa bacana, é a seleção... Pelotas é uma grande cidade, Pelotas tem uma grande torcida. Eles merecem, né? É de bom tamanho. A Aimoré também. Tá aí, ó. Olha o gol do Pelotas ali, que classificou a equipe. Que legal. Olha o número de torcedores, Gustavo. Que bacana, né? Eu já assisti jogo nesse Você já estádio. imaginou o Brapel em 2019? Que maravilha. Que bacana. Casa cheia. Eu já assisti Futebol jogo assim, nesse E a estádio. comunidade de Pelotas prestigia o futebol, gosta, vive como nós temos aqui a dupla Grenal. Uma Eles das têm coisas lá, né? mais Meu time lá é o admiráveis Farroupilha. em Pelotas é Pelotas? justamente Existe Time dos Farroupilha? milicos. a Tá quebrado. cultura do povo pelotense. O povo pelotense adora a cultura, o povo pelotense vai às peças exibidas nos teatros locais, 7 de abril, É um negócio verdade, maravilhoso. é verdade, é a uma cidade diferenciada. isso, e outra coisa, as mulheres de Pelotas são muito bonitas. Opa. É impressionante. Essa- O senhor sabia que a unha do seu Russo cresce, né? Não, Todo não, momento, não. né? Eu- Predador? Sim. Essa parte eu tô fora, respeitosamente, eu queria concordar que ia ser só essa Respeitosamente. Não, manifestação. em questão de cultura, de Não, e finesse, de educação. Eu sou Desrespeitosamente. apaixonado por Pelotas. Desrespeitosamente também eu concordo. Tem cada gata lá. Nossa, Tempo que Dona eu Magda, transmitia mas aí futebol, ia quebra a pro banca, né? A Não, banca tenta deixa manter o eles nível de... se Eu tô sendo expressar, sincero. coitadinho. Por que eu vou As ser... pessoas que não veem gente há muito tempo, deixa pelo Não menos quero eles ver falarem. ninguém, só diz. Ai, O senhor tá de jejum? Os dois aqui, ó, estão jejuando Semana jejum. Santa. Jejum total. Só olha. Eu e o Mário somos cantores de churrascaria. Olha aqui, ó, está no osul.com. E onde é que andou? Falando nisso, Quanta onde é que gente andou o canta, namorador os outros- da bancada, hein? Como? Por onde circulou? Gustavo Porque a última Pereira vez demais. era Chicago e depois Recife. E agora, por onde andou o nosso ídolo maior? Eu trouxe uma informação que vai me deixar irritado. Aliás, já voltei irritado e vocês vão ficar irritados também. Sabe qual é o preço médio da gasolina em São Paulo? De 4 a 4,20, ou seja, eu vi a gasolina 3,99 lá e a mais cara que eu vi 4,19. Para aí, por que aqui é 4,89? Ó, pai, eu abasteci com menos. Eu botei hoje gasolina Power no meu carro, paguei 4,79. A Power? A Power. Sim, mas a senhora Eu ia dizer, mas é um orgulho a nossa coordenadora. No preço do Edson Gustavo, foi a 4,69. Quando é que foi a última vez que teu viu? carro viu uma Power, Gustavo? Não, eles vão botar Power no meu carro, ele se recusa a andar. Ele fica indignado. O Mas máximo eu que eu... cuido do motor do meu. Não, eu botei lá, tem gasolina Pobrer aí ele botou a Pobrer pra mim. Mas eu me sinto agredido Camarada quando o com cara diz carro, que é uma hein? Power. Mas que é isso? Estão achando mal? Camarada com fazer carro uma importado ofensa. de 100 mil reais. falar uma 100 coisa mil dessa. reais cada por um carro. Mas a gasolina Eu penso Pobrer uma anda também. Ela não é a Power, mas é a Pobrer. Então, eu quero te dizer, eu abasteci, eu paguei 4,79 pela Power. Mas Magda, por que lá é quase 20% mais barato? É, pois 15% mais barato. A diferença de mais ICMS é perto. 5%. Aqui no Rio Grande do Sul é 30% aqui, o ICMS, em São Paulo o ICMS é 25%. Por que essa diferença? Chicão, tem ruído na linha, Chicão. Aquilo que nós Tem falamos alguma coisa aí que não tá aqui, legal. querido. Tem alguma... porque o frete não tem. A refinaria é aqui. Mas A de São Paulo é em Paulínia, do lado, e a refinaria aqui no Sul é do lado do também. lado. Mas, Gustavo, eu vou te dizer uma coisa pra ti, tu vai cair pra trás. Nós estamos a 20 quilômetros, Magda, de um dos carros mais desejados do Brasil, que é o Cruze, que é o Spin, que é os carros da General Motors. É mais barato em Roraima, que está quase na Venezuela, um carro da GM que é aqui em Porto Alegre. É um absurdo. É mesmo, né? É um A GM absurdo. E a desculpa é verdade. frete. O frete é unificado em todo o Brasil, é embutido no preço do Não, carro. mas que frete se o carro sai daqui? Então teria que nós ganhar frete, não ganha o frete. Você sabia que dá pra comprar o Onix mais barato, que é fabricado aqui, do lado? Compra o Onix mais barato de São Paulo que aqui? É?
Os caras lá estão dando desconto bem legal, estão dando desconto bem legal. Eu fui lá no evento. Outra coisa, não é só aliás, isso, quero agradecer o imposto do carro é mais barato, o seguro é mais barato, tudo é mais barato. Aqui em Santa Catarina por incrível que pareça. Deixa eu mandar meu abraço aqui à direção da Toyota, que nesse final de semana lançou o Yaris, que é o compacto premium da Toyota, o carro mundial da Toyota, que fica entre o Etios, ele é acima do Etios e abaixo do Corolla. É um carro espetacular, tive a oportunidade de fazer test drive, moderno, tecnologia. Marne o que chama de compacto premium, né? Tem sedã e tem o hatch. Eu simpatizei mais com o hatch. Eu simpatizo, carro compacto eu simpatizo mais com carro hatch. Para mim, sedã tem que ser já carro médio. Mas é um carro lindo, já está nas revendas da Toyota, é um carro espetacular, o Yaris. O preço dele fica de 60 mil de entrada, o top de linha 77, 78, se tiver mais alguma coisinha de sedã, 80 mil. Repete o nome do carro. Yaris. Yaris. Y-A-R-I-S. Já está em todas as revendas. Meus abraços. Você maravilhoso. Só para completar o Vitorino, que depois... Muito justo. Chicão vem com tudo que é tecnologia que tu embarcar. Tudo que é tecnologia embarcada, tu imaginar, vem nesse carro. Dentro de 5 anos, tudo que nós estamos vendo na rua vai virar sucata. O carro elétrico é uma realidade inexorável no planeta. Sim, mas vai chegar aqui. E a Toyota tem um mega carro elétrico. Sim, o Prius é híbrido. O Prius é híbrido, mas o problema do Prius é que a Toyota não consegue importar o suficiente para atender o mercado. E tu falou que o preço dele é o preço do sedã nacional, uma gasolina, Marne. Um carro elétrico, que o preço de tabela, é uma coisa superada, total. Preço de tabela do Prius, 120 mil reais. Tu vê? E um carro que faz 45 km por litro. E elétrico ainda, e charmoso. Não, ele é espetacular, mas a Toyota não consegue importar o suficiente, porque o Prius é feito no Japão, né? Dona Magda, os meus homenageados não lançaram nenhum carro, mas ainda assim merecem ser homenageados. Vamos lá. Seu Júlio César Pereira foi ponta direita do Grêmio, um baixinho arisco na ponta direita, que só parava à base de muito pontapé. Júlio, que bom te reencontrar, bom saber que tu estás bem e por ter servido, ter prestado ao meu tricolor. Dona Marisa Marinho, fã da Dona Magda Beatriz, como sempre, e seu Belchior Caduri, que é pelo menos um fã eu tinha que ter, um amigo de infância, é meu fã então, Belchior Caduri, um abraço, querido. Aproveitar e mandar um abraço também para a cidade de Carazinho, seu Adelar dos Reis, que é fã do nosso programa, ele é pai da Dani Vermeyer, que assiste o nosso programa. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. Um abraço pro senhor. Esteja sempre ligado com a gente aqui. Vou aproveitar e mandar um abraço pro Itacir, meu amigo do Di Paolo de Gramado, e do Pedro Bala, um dos maiores prefeitos que eu conheci, o cara que mais calçou ruas em Gramado. Mandou um abraço pra Magda Beatriz. Tava ele, Luciano PC, um Gramado que não volta mais, viu? Gramado de alta competência, que se existe hoje Gramado, deve muito a Marta Maria Rossi Mineiro, ao Pedro Bala, a família Bertolucci, Pedro Bertolucci também, Rossi, gente que criaram aquela cidade, né? Não, e a Marta, ela continua, né? Marta Rossi. Ela continua fazendo horrores por Gramado. A família Zorzanello ela também. tem, agora associada, né? São ela, o filho dela e o Eduardo Zorzanello. Então, eles têm uma empresa, eles promovem milhares de coisas, promovem muito internacionalmente. A marca do Festures já está internacionalizada. Mas, sabe, Magda, um amigo meu teve em Buenos Aires e viu uma feira de turismo pequena naquele bairro de Palermo. Tinha um estande de Gramado e não tinha estande do Rio Grande do Sul. Não tem estande do Brasil, a Bahia tem. Mas tem pessoas que fazem o turismo mesmo. E ela nasceu lá, a família dela é de lá, tem estabelecimentos, tem pousadas e tudo. E ela poderia estar em qualquer outro lugar do mundo trabalhando com turismo e ela optou por ficar na sua Gramado. Mas Gramado é uma das cidades mais bonitas do mundo. Do mundo. E eu digo para vocês, Marta Rossi. As pessoas vêm para Porto Alegre para subir para Gramado, nem passam de... Vão fazer o quê no centro de Porto Alegre? Parou, não faz assim. Vai fazer o quê no centro de Porto Alegre? Menino, de manhã cedo. Não, de manhã cedo eu não vou mais. Mas por quê? Eu tô na rádio de manhã cedo. Mas em breve, anotem aí, em breve vai ter o que fazer. Aguardem, porque o Simonetti vem aí. Muito bem, eu quero dizer para vocês... Ainda é segredo secreto. Então tá, então já que são segredos secretos e nós estamos compartilhando algumas coisas aqui com os nossos telespectadores, eu quero ir um pouco além. Quero compartilhar com vocês a Sleep Shop. Nós estamos falando aqui de turismo, estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, e não tem nada mais agradável do que você fazer uma excelente compra, tá?
com preço especial, condições especiais e uma compra que vai lhe deixar, um produto que vai lhe deixar de bem com o mundo. O que eu estou falando? Da cama King Coil. Obviamente que eu estou falando desta maravilha que eu fui lá, comprei para mim, comprei para minha mãe. Volta e meia vou lá tomar um café com o Rogério e com a Denise, porque eles sempre têm alguma novidade. Essa é a agilidade da Sleep Shop, do Rogério, que a crise está aqui, a crise está ali, ele faz promoção, ele traz produto novo. E essa cama articulada em especial, que você pode escolher dela várias funções com um simples toque num controle remoto, que não tem fio, não tem nada, né? Tem como ajustar a cama para você assistir a sua TV, para você assistir TV sem ficar com aquela dor lá na coluna, nas costas. Ela tem função de gravidade zero, quando você quiser fazer um relaxamento total. E aquela posição também, que você pode ficar com os pés para cima, os pés para baixo, cabeça para cima, cabeça para baixo, como você quiser. Uma entrada USB, que dá para você escolher o tipo de conforto também. Você pode escolher o tipo de conforto. O que eu quero me referir conforto? Tem um colchão mais macio e o colchão mais firme. Então, você escolhe o que você quiser. Agora, se o seu parceiro ou a sua parceira gostam da firme e você gosta do colchão mais macio, não tem problema. São camas individuais que têm todas essas funções e você pode dormir no macio, ela dorme no mais firme, enfim. E aí tem massagens nas costas, nas pernas, tem uma regulagem de intensidade que você quiser. Quero dizer o seguinte, a cama é incrível. Por isso que eu comprei uma para mim. Esses dias o pessoal, meus colegas da Assembleia foram na minha casa. A primeira coisa que eles queriam ver era a minha cama articulada King Coil. E agora aqui, ó, minha vida mudou realmente. Vá lá na Sleep Shop, peça para fazer um test drive, né? Ou a cama da Magda Beatriz, porque que é, Mário Barcelos, que você vai ser muito feliz. Sleep Shop, na 24 de outubro, 1363. Você vai dormir tão bem como eu. O que tu riu? O Mário Barcelos olhou para mim com a cara de canalha. Porque eu falei em test drive. Não, ele falou test drive e ficou imaginando, imagina a cama da Magda Beatriz. Não, mas é a cama que tá lá na loja, você deita, fica na vitrine. Fica na vitrine. Eu não te aconselho a fazer test drive naquela cama que tá lá na loja, tá? Porque não é legal. Eu fiquei feliz com a troca de cama porque o Gustavo Vitorino anunciava que conhecia a cama anterior, anunciou na... Ai, que insinuação é essa? Não, como é que é isso, Gustavo Vitorino? Que ele conhecia a cama anterior. Não, é que a Magda Beatriz, há muito tempo, ela é garota propaganda da Sleep Shop. E ela uma vez nos deu detalhes. Que Aí mesmo vai ser difícil. Mas é um esclarecimento. Fiquei extremamente satisfeito. O Data Vega ficou sem palavras. Resolveu a coisa? Não, ficou horrível. Eu me sinto esclarecido. Matéria superada. Matéria superada. Gente, olha só. O boato de bastidores é muito forte de trampa nessa eleição. Hein? É verdade. Olha, eu assisti hoje, Ruschel, a sustentação do advogado que representa o sindicato dos peritos federais no STF, defendendo o voto impresso. Alguns ministros, aqueles que a gente conhece, que é sempre os de sempre, né? Que me parecem têm algum comprometimento ideológico, não sei, com essas urnas, praticamente não deixaram o advogado falar. Ele foi interrompido pelo Lewandowski várias vezes. O Lewandowski foi presidente do TSE, que foi o que se trancou junto com o Toffoli, né? Portas fechadas na apuração dos últimos votos do Nordeste, que deu aquela virada da Dilma. Então, Lewandowski se levantou cobrando do advogado. Que pesquisa é essa? Quem são esses técnicos? Quem é que encomendou? Quem é que pagou? Como é que o senhor traz isso no processo? Tá? Os peritos federais, que são peritos. Os caras trabalham com isso. Provaram no STF. Aqui, ó, essa urna é uma fraude. É uma fraude. O voto impresso não vai evitar fraude, mas pelo menos permite recontagem de voto. Coisa que hoje não existe. Totalizou e nem está morta. Então, assim, ó, tá todo mundo formando o mesmo conceito. Eu estou falando a vocês de bastidores de redação. Porque eu já disse aqui uma vez, vou repetir pela enésima vez e vou repetir muitas vezes ainda. Nenhum de nós aqui pode falar mais de um terço do que a gente sabe nas redações.
senão daria bronca. Pois essa é uma coisa que a gente tem consciência. Está se preparando uma gigantesca fraude nessa eleição. E digo mais, a fraude não é na urna, é na totalização, porque ela não permite a recontagem. Estava só lembrando que os peritos federais estavam como terceiros interessados na ação, porque a Procuradora-Geral da União, a Raquel Dodge, entrou com um pedido de liminar e aí os peritos, para poderem contraditá-la, entraram como terceiros interessados e é isso que... Não, e é um absurdo, o Ruschel, é um absurdo. Os fundamentos da dona Dodge Dattila é um absurdo. É um absurdo. Vai quebrar o sigilo do voto. Como assim quebrar o sigilo do voto? O voto vai para dentro da urna. Ele só será utilizado em caso de recontagem. Como cidades que têm 130 mil eleitores, aparecem 160 mil votos. Pô, se isso não tem sacanagem, eu não sei o que é sacanagem. E fica por isso, Chicão. Eles dão a notícia e passa batido. Porque vai para julgar para o TRE, então os TRE aqui é rápido, é ágil, coisa e tal, tem os juízes plantonistas que resolvem ali, mas aí, recurso, TSE, galinha tá morta. Vitorino, uma notícia até para te fazer essa avaliação. Eu almocei hoje lá no nosso lugar Devassa, do nosso querido amigo Simonetti, com um dos maiores brokers do Brasil. O broker é um cara que é aproximador de negócios, sabe como ninguém. O Edgar Costa Filho, de Brasília, e o Francisco Centelina, que tinha chegado de São Paulo esse fim de semana, que é um amigo meu da Marca. Tu conhece o Centro Clínico Gaúcho Centelina? Sei, né? conheço. Sempre almoço com ele todos os dias. Ele vem no programa do Paulo Sérgio também. Sabe duas fofocas de São Paulo e comentários quentes que deixou de ser fofoca? Que o PSDB, com esse problema da candidatura, que era a candidatura para enfrentar Bolsonaro, vai entrar num processo de lava-jato que está o Aécio envolvido, o Fernando Henrique Cardoso seria um candidato pela uma união nacional, tipo Salvador da Pátria. Tem a mínima chance. Tá. Segunda fofoca, comentário certo da imprensa paulista. O Dória, atendendo o clamor popular, deixa de ser candidato a governo do Estado e vai ser candidato a presidente da República para enfrentar Bolsonaro. Olha, do PSDB, Chico, eu não duvido nada. Do PSDB. Porque sabe que o PSDB é um balai de gato, eles brigam feito gato. Eu acho que as reuniões executivas do PSDB tem que ter segurança. Porque o Alckmin já naufragou a eles brigam por qualquer coisa. Já bateu na mesa. Agora, Fernando Henrique Cardoso... não tem a mínima chance. Eu quero aproveitar... Comunista encabulado. Eu quero aproveitar porque a notícia do dia, hoje, em cima do que produz o Chicão aqui, porque eu acho que é a discussão do momento. Nós estamos discutindo a falta de candidatura e saiu uma nova pesquisa, hoje sei das reservas que tu tem sobre as pesquisas da Datafolha, mas dá para fazer algumas conclusões. Eu não tenho reserva nenhuma, eu apenas acho que as pesquisas da Datafolha não existem. Estou dizendo sobre o Instituto de Pesquisa. Mas eu quero te dizer assim, ó, nós estamos agora já há menos de 4 meses das eleições e a pesquisa continua indicando. Veja, vou pegar os 5 primeiros, tá? Lula, Bolsonaro, Marina Silva, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes. São os que têm ainda contagem. Se tu tirares o Lula do processo, por não poder concorrer, tu continua com 4 nomes que não estimulam o eleitor. O Bolsonaro, pelo menos, tem o eleitor dele cativo, ele tem mantido os percentuais de novo, 17, 18, 19, dependendo do estudo de pesquisa, mas ele mantém o seu percentual ali. Mas o ambiente, Gustavo, está muito propício para surgir um nome. É esse que eu quero trazer como matéria. Eu tenho medo do ambiente. Da Pátria, não, medo nós temos. Do Collor? Não tenho. Eu estou dizendo que o ambiente está muito, porque remete, seja qual instituto de pesquisa for, os nomes se repetem, não empolgam, o índice de indecidos ou sem candidatos continua muito grande. Então, propicia isso que a notícia que ele está trazendo. O pessoal falou lá, empresários falaram. O mais votado hoje eu não sei. Eu vejo o Alckmin com 6%. Eu imagino como está o Meirelles com 1%, entre 0 e 1. E o Alckmin com 6%, eu fico imaginando como todo o espólio do MDB, que é o maior partido nacional, como ele vai aceitar uma posição de coadjuvante ou virar oposição? Porque não vai conseguir casar nem com o Bolsonaro, nem com outro candidato. Então, como ficaria todo esse passivo que manda no país há 30 anos? Agora, é incrível que pareça, hoje tu falou certo, e um detalhe, pegando o teu arremedo
vão ficar no poder. Pro Bolsonaro é melhor o Lula concorrer. Claro. E daí a esquerda contra a direita, a guerra do Brasil, Claro. por incrível que caiu o Lula, pode vir um Porque se Dória, alguém aí. as pessoas Por vão incrível que pareça, o discriminá-lo. Bolsonaro... Aliás, eu tenho dito aqui nesse programa, É o melhor. Tu sempre falou isso. quem criou o Bolsonaro foi o Lula. Deu espaço para ele. Ele deu espaço, Olha as aqui, ó, lambanças que fizeram... Já criou. avisou o Bolsonaro que não vai em nenhum debate na televisão. Eu acho que essa notícia E o é mais Bolsonaro importante. também, né, foi convidado agora para um debate que ele disse que não ia. No SBT, lá no não SBT, foi. o E no Rio UOL, Grande do Sul é etc. certo que o nosso ex-governador vai... O Rigoto? Não, o nosso ex-governador do PT. Tarso. O Tarso Genro vai com o Miguel Rosseto. Depois que o Tarso fez para o Rio Grande do Sul, não tem... Mas aí o cara já sabe. Ele vai ter aquele eleitorado Residual, petista que se residual, botar residual. qualquer coisa lá, eles votam. Não. Né? Manda votar, eles votam. Tem o eleitorado petista que vota qualquer E coisa. eu vou dizer uma coisa, o Rosseto, eu acho também que só é conhecido no meio petista. Porque o que ele fez de tão importante? Né? Foi vice. O Jairo Jorge era um nome Acho que o único interessante. vice que eu acho bom é o Cairoli. O Jairo Jorge era Mas um tem nome muita interessante, coisa em cima dele. O problema do Jairo Jorge é que ele entrou pro PDT, né? O PDT é comandado pelo cara esse lá. O Carlos Lupe. O Carlos Lupe. E Nacional. o PDT se assumiu de esquerda radical, e defendeu o Lula e não sei o quê. Aí se enterrou. Deixa eu voltar para o assunto da carteira, cassação da carteira, tá? Que o Ruschel trouxe no começo do programa. Boa noite, atualidades. Mais um dia normal no Rio Grande do Sul. Corrupção de primeira em todas as esferas. Que policial, metade de corrupto, não é novidade. Agora, algumas salário parcelado, morrendo por 2 mil. Essa aqui é a verdade. Aqui, ó, a Denise Goulart... Só para não passar em branco assunto que todo policial é corrupto. Não. Não sei se ele está afirmando isso. Não, ou ela. Não sei se ela afirmou isso. Aí Aí tem não. que pegar leve. Aí não, Aí Bom, se eu não defender, parece que a gente... Cassação da CNH do devedor. Boa noite, amigos da bancada. Com relação ao polêmico tema, cassação da CNH das pessoas que estão em dívidas com outrem, considero que tal decisão venha ao encontro dos interesses de certo grupo de credores que, ao observar seus devedores passeando de carro, bradam: para me pagar não tem dinheiro, mas para andar transitando de automóvel, possui. Saudações, Denise de Então pior Bagé. o carro, então. Não é a carteira, também cara. acho. É o direito que a pessoa tem que ter. Proibir o cara A de dirigir, isso é um absurdo. O camarada que é taxista, Não, o camarada que não existe trabalha, isso. que é vendedor, que precisa do carro, isso é um absurdo. Imagina o Vitorino, como é que você diz qual é a palavra? Imagina o taxista. Imagina o taxista atrasou 3 prestações do carro. Aí não pode trabalhar porque tira a carteira dele. Olha aqui, ó, o Fabiano Silva faz uma várzea. provocação ao Ruschel. Sobre a notícia do Ruschel sobre a retirada da CNH, qual automóvel inadimplente vai dirigir? O mais correto não seria quitar a dívida com o valor do carro? Só para apimentar a conversa, diz o Fabiano Isso é bom, Silva. por isso que eu disse que foi Chicão o meu primeiro resolveu, item. penhora o carro. Foi o primeiro item. Do comando sentencial, o juiz vai dizer assim: suspendo a carteira por 30 dias, 60 dias, 90 dias. Ou suspendo até o pagamento da dívida apontada pelo qual a carteira está sendo. Então, nós temos que ver qual é o comando que ele vai dar. O que o Gustavo está correto é que a gente tem que separar. Uma coisa é uma dívida patrimonial que se garante com patrimônio. E o que está se fazendo é querer garantir dívida patrimonial com Restrição de direitos. Com restrição de direitos, que não é a mesma coisa. Então, só procura. É técnico, eu sei, pode até ser chata a matéria, mas é importante que o telespectador entenda a diferença. Aqui eu tenho uma pergunta aqui do telespectador para o Márcio. O Matheus do Partenon está perguntando: boa noite, bancada. Gostaria de perguntar para o Márcio qual foi a participação da Coca-Cola na Segunda Guerra Mundial. Acho que era para matar a sede, né? O Gustavo dá uma pergunta. Não é nada disso. Deixa o Mário responder. Tira o WhatsApp do Gustavo lá. Então, tira o WhatsApp do Gustavo. Eu posso explicar. Tem coisa pior aqui, tem coisa pior. Eu posso explicar. A participação da Krupp, da Thyssen, da Bayer, todas essas grandes empresas financiaram o Partido Nazista. Financiaram o Partido Nazista. Quando o Partido Nazista surge, ele era a única alternativa contra o sindicalismo que existia na Alemanha, acobertado pelo Partido Comunista, que crescia profundamente na Alemanha. E os industriais começaram a ficar apavorados. Por quê?
Eles achavam que o Hitler seria comandado por eles, o rolê do engano, né? Então, eles achavam isso. Então, começaram a injetar dinheiro para a publicação dos grandes jornais. O Volkische Beobachter, que significa Observador Popular, Angriff, Der Angriff, que significa o ataque, e outros jornais que circulavam na Alemanha, que eram de propriedade do Partido Nazista. Vocês sabem que para editar um jornal precisa muito dinheiro, né? Então, bom, e eles financiavam tudo isso, os salários. E quando acontece a eleição em que o Partido Nazista consegue colocar alguns deputados, como, por exemplo, o Goering, Hermann Goering, consegue colocar o Joseph Goebbels, entram como deputados, o partido começa a crescer, porque ele tem participação no Reichstag, Reichstag alemão. E a partir daí eles ficaram enlouquecidos, começaram a jogar dinheiro, e aí o partido começou a crescer. Agora, quanto à Coca-Cola, deve ter participado. Claro, a Coca-Cola é uma multinacional. Ela mandava latinha para os usuários. Latinha para tomar uma Coca-Colinha. Olha aqui, Marne, me permita só criar um contraponto aqui ao que o Marne falou. O Marne trouxe uma versão da história que eu me permita discordar dos historiadores, não do Marne, porque essa é a versão que o Marne trouxe, é a versão dos livros, mas existem escritos que dizem que essas empresas eram reféns do Partido Nazista, mais ou menos como funciona a empresa na China e como funcionavam algumas que existiam na Venezuela. Ou você coopera, ou você será destruída. Não, negativo, porque o partido estava se iniciando. Marne, eu não estou questionando se é verdade ou não. Você deu uma versão da história. Eu dei a versão correta. Eu estou dando outra versão da história que também está nos livros. E que as empresas alemãs eram pressionadas a contribuir para o Partido Nazista, porque se elas não o fizessem, essas empresas seriam encampadas, como várias empresas alemãs foram encampadas pelo governo nazista. Eu tenho um livro, um dos livros que eu tenho, traz a história contada pelo próprio Krupp. Ele disse o seguinte, por que financei o Partido Nazista? E outra coisa, quem é que lucrou com a guerra? A Krupp, a Thyssen, que fabricava aqueles moços de aço lá e que ficaram milionárias. Ou vocês acham que o dinheiro também não viajou nessas empresas para a Suíça, etc? Quem será felizardo no programa de hoje? Vai ser feliz no programa de hoje? Não sei quem será. Mas serão aqueles que se comunicam conosco através do WhatsApp. 999-777-001. Por isso que eu fiz sinal para ti. Deixa eu preparar aqui, porque vimos. Vamos de novo. 999-777-001. Estou me referindo à frase que eu vou dizer agora, onde tem chalé da Praça 15, né? No contexto da frase tem chalé da Praça 15, vou dar uma cola. O chalé da Praça 15, o 15 é um X e um V, tá? Eu vou dizer uma frase. Você tem que reproduzir essa frase exatamente como ela será dita, colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser CPF, carteira de identidade, o que você quiser. O primeiro telespectador que chegar aqui, dentro do que a gente pode ver nesse rolo grande, assim, eu ainda posso ver com mais calma qual foi o primeiro. Gustavo Vitorino tenta travar ali para ver se dá certo. Vai ganhar um voucher do valor de R$70 para desfrutar todo ele lá no chalé da Praça 15. Então, vamos lá. A frase é, só lembrando, olha, quem pode participar é o 999-777-001, tá? Que é para vocês não perderem o tempo. Sua vida só fica completa quando você eterniza os momentos mais importantes. O chalé da Praça 15 espera por você. Vou repetir. Sua vida só fica completa quando você eterniza os momentos mais importantes. Ponto. O chalé da Praça 15 espera por você. Esta é a frase que está valendo a partir de agora. Marne Barcelos. Olha, a notícia que eu tenho... Pois não. Não é uma notícia, mas é um pensamento meu, né? Um pensamento meu, uma palavrinha da língua portuguesa chamada molambo. O que é molambo? Molambo é o povo brasileiro, nós todos. Porque nós somos um pano velho, deixa eu entregar aqui. Já temos a pessoa que acertou a frase e não precisa mandar mais. Desculpa. É um pano velho que se usa e se joga fora. Então, a população brasileira é um molambo, porque os políticos, pelo menos a grande maioria deles, porque nós temos bons políticos honestos no Brasil. Vão perguntar quantos, eu não vou dar nome de ninguém aqui. Como não dou nenhum, não acuso nenhum. Eu acho que cabe à justiça julgar, condenar, colocar na cadeia ou não. Agora, por que esses
esses políticos têm essa impressão do povo brasileiro? Porque o povo brasileiro não se revolta. O povo brasileiro é concordino, tá tudo bem, vamos levando. Você viu o que os supermercadistas do Brasil estão apavorados? Com o aumento do preço, por exemplo, do frango. Tentaram repassar 10% em função da greve dos caminhoneiros, que pode voltar. 10%. Aí ninguém quer pagar os 10%. Então a inflação vai disparar. Creiam nisso. Então existe esse pensamento. Como o Chicão falou a respeito desses prováveis candidatos, porque ainda tem que esperar agosto para que seja oficializado isso, aqueles que querem disputar a presidência. Me deem o nome de candidatos. Quantos são os grandes candidatos? Quem são aqueles que nós podemos espelhar, que um jovem possa se espelhar? Eu vou votar no fulano porque ele é meu ídolo. É uma pessoa maravilhosa. Eu acho que se o Tite ganha a Copa do Mundo, se candidato a presidente, ele ganha. Ganha. Gerir melhor. Sua vida só fica completa quando você eterniza os momentos mais importantes. O chalé da Praça 15 espera por você. Essa foi a frase enviada pelo nosso telespectador André de Conto Mater. André, você tem 30 dias a partir desse dia 12 de junho, portanto até 12 de julho, para desfrutar do voucher no valor de R$70 lá no chalé da Praça 15, centro da cidade, na frente do mercado público. Pode ser no almoço, pode ser no happy hour, tem inclusive música ao vivo, e no jantar também. Você pode até, se você tiver carro e quiser ir de carro, estacione bem na frente do chalé da Praça 15. Obrigada pela sua participação e parabéns. Magda, será que tem alguém, Ruxo, no governo que sabe fazer conta? Por que, Gustavo? Vamos começar. O governo anunciou desconto de 0,46 centavos. Errou. Era 0,41, porque calcularam mal, não sei o que, o diabo carrega na mão do Badan, que não enfiava no seu não sei quem, não sabe onde. Aí, em vez de 46, era 0,41. Muito bem. Aí o governo errou na tabela do frete mínimo. Porque a tabela foi mal feita, não considerou não sei o quê. Antes de entrar em vigor. Aí derrubaram a tabela porque foi mal calculado. E hoje o governo anunciou que calculou mal o impacto nas contas públicas do desconto. Em vez de 11 bilhões, não sei o quê, é 13 bilhões. Eu queria saber o seguinte, tem alguém que sabe fazer conta em Brasília? Não. Ou pelo menos não podiam contratar Por isso que eles pegam de balaio e já mandam embora. Pega de balaio, manda. O Gedel aquele não conseguiu contar 5 malas. Ah, é por isso que ele levou para casa. Por isso que ele levou para casa, ele demora para contar. Gente, é inacreditável a atrapalhada do governo. Nós não estamos à deriva, nós estamos na mão dos trapalhões. Eu acho que o Mussum e o Zacarias não morreram, não. 3% de aprovação. Daí, talvez dê para entender, Gustavo, por que o Mândiga foi nosso ministro da Fazenda de 2006 a 2014. Ele foi dar um depoimento hoje na Polícia Federal, 2006 a 2014, nosso ministro da Fazenda. Talvez explique muito dos teus questionamentos. Alguém nos levou até lá, ele foi uma coisa boa que o Joesley, naquela delação, ele tinha dito o seguinte, que ele conseguia os favores do BNDES através do ministro Mandetta. Ele entregou o ministro da Fazenda, né? Ele disse que era o ministro da Fazenda. Aí o Joesley até tem um depoimento na delação dele, entre aspas, diz assim, o presidente do BNDES não sabia de nada e ficava bravo quando eu chegava nas reuniões, visivelmente contrariado com a minha presença, ou seja, era imposta as presenças na reunião com o presidente do BNDES, era imposta a figura do Joesley Batista. Bem, ele foi agora dia 29, dá depoimento na Polícia Federal, nega a participação dele, ele não nega os encontros. Ele levou o Joesley para reuniões no BNDES, ele levou o Joesley para reuniões no Banco do Brasil, mas eram negociações que visavam o aperfeiçoamento das instituições. Não, Mário, se tu quer o termo, eu te dou. Era tratar dos rumos da economia, perspectivas de crescimento e saídas para a crise institucional. Qual é a formação do seu Joesley? Olha, eu não desconheço. Desconheço. O senhor tem mais. Espertalhão. Na verdade, então, era isso. Era uma operação bullish, e deflagrada em maio de 2017, e está, então, investigando os favorecimentos ao grupo JBS. Ele depôs, isso é um inquérito, daqui a pouco vai concluir-se o inquérito e poderá ou não virar uma ação judicial. Olha, quero dizer aos senhores que esta notícia de Guido Mantega, essa notícia que o
o Ruxo acabou de passar para vocês, está no sul.com.br, que é o nosso canal de comunicação 24 horas com você. A notícia sempre junto de você. Basta que você baixe o aplicativo na plataforma que você usa, pode ser no seu telefone, pode ser no seu computador ou em todos eles, porque não custa absolutamente nada. E assim como você tem com detalhes essa notícia, você tem outras tantas notícias que continuam sendo sempre atualizadas durante 24 horas. Então, o sul.com.br é a sua fonte da informação e detalhes de tudo que a gente conversa aqui também no programa. O Charles do Pinhal mandou uma ideia aqui. Obrigado, Charles, pela gentileza e participação no programa, mas a sua ideia é impensável, viu? Você imprimir o voto e entregar para o comprovante do partido, depois fazer a fiscalização auditando a urna, é improvável. Não existe equipe para isso. Mas não deixa de ser uma boa ideia e a sua preocupação. Deixa eu voltar ao futebol rapidinho. Eu estou feliz com a dupla Grenal, hein? Eu acho que nós vamos entrar nesse feriadito aí de Mundial aí com o Grêmio e Inter bem classificados, né? Agora, bem classificado. O Grêmio em quarto, o Inter Vitorino, em quinto. No campeonato você tem um campeão. Flamengo. Flamengo, querido, ó, só uma coisa. Vamos fazer assim. Se tu não tem nem 10 rodadas, Marne, tu que é um homem sábio, tu não tem nem 10 rodadas. O time tem 6 pontos na frente do segundo lugar. Chicão. O time, ele é indesmanchável, porque o time tá com muito dinheiro e tá sobrando jogador que ainda vai da seleção peruana 2. O time tá com o Maracanã na mão, com a melhor torcida, com tudo de bom. Quem vai ser campeão? Grêmio? Deixa eu... Posso comunicar os Libertadores. Posso comunicar o campeonato? Obrigado, dona Marca. Quando a senhora segura a palavra, eu fico grandão, né? Alguém avisa o Chicão. O Chuca caiu. Que o Júnior foi vendido para o Real Madrid, será entregue agora. O Marcos Paquetá, que é o segundo melhor jogador do Flamengo, foi vendido e está indo agora. Não vai ser e entregado. O terceiro, Viseu, que fez o gol da vitória, já está fora também. Então alguém avisa o Chicão que os 3 melhores jogadores do Flamengo foram vendidos. E que nós temos mais 20 e poucas rodadas de Campeonato Brasileiro. Então, para ele já. Não, 20 e poucas, não, 28. O Corinthians está desmanchado. Não, o Palmeiras perdeu. Eu não acho nada. O Grêmio tem 4 competições. O Flamengo se desmanchou. Você deu a sua opinião. Depois é tudo. Você deu a sua opinião que acha que o Flamengo vai ser campeão. Pode até ser campeão, mas deixa eu só chamar a atenção para uma coisa. O Flamengo agora vai pegar a casca grossa. Vamos lá. O Flamengo agora tem Palmeiras. O Flamengo agora vai ter Atlético Mineiro, vai ter Cruzeiro. O Flamengo Grêmio, até agora jogou com galinha morta. Paraná, Ceará, pegou papapá. Pegou Internacional, pegou galinha Internacional morta. Lá que o juiz teve que dar uma ajudinha, expulsaram o Pegou o Grêmio, galinha morta. Não, peraí, o Grêmio não pegou ainda, não. Já jogou com o Grêmio? Ele não pegou o Grêmio, vai jogar agora em agosto. Vai jogar agora em agosto com o Grêmio aqui. Então, assim, o Flamengo tá alegrinho. O Grêmio não vai ter um desmanche. E vou dizer mais pra você. Eu acho que surpreendentemente, olha, ninguém criticou tanto o Inter quanto eu aqui, mas eu acho que surpreendentemente quem vai crescer é o Inter. Sabe por quê? O Inter recebe agora no meio do ano um garoto de 19 anos argentino, meio campista. O garoto joga muito, mas o Internacional vai parar e vai se recuperar. E o Internacional agora vai pegar as galinhas mortas. Porque até agora, dos 10 jogos, 8 foi contra times que estavam entre os 10 primeiros. O Inter jogou contra Flamengo, contra Corinthians, contra o Grêmio, contra Palmeiras. O Inter só pegou time melhor que ele. Não é Gardel, não? E tem um argumento, dona Marta, que me caçaram e não deixaram eu terminar. Tem um argumento que me caçaram e que para mim ele é muito importante nessa questão, que Grêmio e Flamengo jogam 3 competições simultâneas e o Internacional concentrar-se apenas numa. Tem mais? Não, eu não quero. Chicão, não é isso, eu só estou dizendo que para afirmar que Grêmio, Flamengo, esses Palmeiras já são candidatos, é muito difícil porque eles terão que fazer. O Grêmio eu não tenho a mínima dúvida. O Grêmio, assim que tiver que escolher, vai abandonar o Campeonato Brasileiro para se concentrar nas Copas, que é a Copa do Brasil e Libertadores. E dá mais o Flamengo também está na Copa do Brasil. Vai fazer o Flamengo também
também está na Libertadores. Então, talvez os que estão disputando só o brasileiro se concentrem nessa competição. Por isso que é cedo afirmar. Eu não quis dizer que o Flamengo não pode 6 ser campeão. pontos na frente, com a maior torcida do Brasil, os melhores jogadores. Agora, quando todo mundo ridicularizou o Internacional aqui, e eu fui o único que defendeu o meu time, o Esporte Clube Internacional aqui, cheguei Jururu, cabeça baixa, o Molão. Como é que tu chegou? Jururu. Jururu. Cabeça baixa, todo mundo debochando de mim por causa do Internacional. Nós vamos crescer. Eu nunca debochei de ninguém nessa bancada. Porque, olha aqui, porque ele tem disciplina. O Mário é um grande técnico, esse rapaz, e a direção do Internacional resolveu apostar nele. O time vai crescer muito. E a bem da verdade, o Mário anda de cabeça baixa. Seu Vitorino, você que é um homem, um nobre advogado, a Magda vai ser juiz disso aqui para todo telespectador do Rio Grande do Sul. Pega um time, eu pego outro. R$1.000 aposta. Eu pego o Flamengo. Pega o que tu quiser. Não, eu tô devendo uma aposta que eu perdi. Tu não pagou, eu vou levar lá no 300. Vai terminar o 300. O 300 eu dei uma moleza pra ele, querido, sabe o que é? E no menu que é tu disse até qual era o dia. Não deve ser mais esse menu já tá Gustavo, eu fui no programa da Rádio Grenal segunda-feira às 8 horas da manhã, porque não me convidaram para ir no programa de Chicão, porque senão teria sido. Foi no do REC, não entendi. Fui no do REC e me fizeram exatamente a pergunta que o Chicão propôs aqui. Quem seria o favorito? Eu disse o seguinte, eu vou esperar a janela, porque, por exemplo, Grêmio com Luan e Arthur é um time, se perder esses dois jogadores... E com Everton também. E com Everton. Então vamos lá, aceito. Pego 3 jogadores. O Grêmio com esses 3 jogadores, sem esses 3 jogadores, é outro time. O Palmeiras, se tu tirares o Dudu, se tu tirares o Borja, que está na seleção, é outro time. O Flamengo está perdendo 3 jogadores. Então tu tem que esperar quem vai jogar o segundo semestre para fazer uma avaliação. Então isso que eu ia dizer. Eu não estou proibindo o Flamengo de ser campeão brasileiro. E o Grêmio ganhou reforço, hein? Só que o Flamengo não entrega o jogador. O Grêmio, só depois de Grêmio ganhou um reforço na volta, que é o Douglas. Está prevista a volta do Douglas. Que grande reforço. Não, para aí. O Douglas é um pensador. O Douglas é um pensador de jogo. Digo mais. Então o canal pode ser também. Porque ele também Não, mas o Douglas tem a mesma mobilidade. O Douglas tem a mesma mobilidade. Leva o Leandro Carnal, tá aqui, ó. Não, isso não. É um pensador e filósofo. Olha aqui, deixa eu presta atenção. Presta atenção. Eu quero avisar o nosso telespectador Eduardo Bauer, no Distância Velha. Não sei, talvez ele não tenha assistido o programa da meia-noite na sexta-feira. Não tem graça eu falar sobre o cabelo do Ruschel se eu não puder mostrar as fotos que o senhor mandou. De novo, não. Então, assim, nós não temos como mostrar mais essas fotos, pelo menos temporariamente. Então, é por isso que eu não tenho lido, tá? Porque não adianta só falar e não mostrar, não tem graça. O Ruschel é um baita boa pinta, né, mano? Isso exatamente. O seu Bauerman... Tem uma pesquisa do advogado mais boa pinta com 60 anos em Porto Alegre. Ó, viu? Mas eu quero falar A dona Magda anunciou, estamos trazendo um gato pro programa. A gente pensava que é porque ele é bonitão, não é porque ele rouba caneta. Mas, Magda, tá rolando um comentário maldoso aqui, que veio da bancada. Veio da bancada, ninguém sabe quem é. E foi pra direção. Sabe, que eu fui no Pai Paulinho, fiz uma amarração de chuva para chover em Porto Alegre quase todos os dias, praticamente, 3 dias por semana, entre os horários de 5h30, 6 horas até às 7 horas, que é o horário que o senhor advogado Ayrton Ruschel Belo vem de moto. Aí não vem de moto, ele vem de carro, dá uma carona. Quem tem um compromisso dá uma carona, quem disse para Marjana, dona Marjana, o Chicão não pode voltar de Uber na volta. É perigoso. Eu levo ele em casa. É perigoso. Eu quero ver quanto tempo ele vai levar essa bondade. É perigoso o motorista do Uber. Eu sou responsável pela alteração da agricultura no estado. Porque passou a chover, os institutos de meteorologia estão confusos. Mudou a operação. Está marcando tempo bom e quando vê começa a chover e ninguém sabe. Tudo porque eu prometi, eu disse, Chicão, eu venho sempre de moto, que eu sou motoqueiro, mas quando vier de carro, tu és meu convidado, eu te largo sempre em casa. Bem, a partir dali chove todos os dias. Eu não sei mais o que eu faço. Ele já mudou, eu não sei mais o que eu faço. Já vai passando por Santa Teresa agora. E o Vitorino. Olha aqui, ó, nossa telespectadora, Lourelisa, de Triunfo, mandou um e-mail e ela disse assim, e sobre a Maria Esther Bueno?
Olha, quando ela faleceu, acho que nós somos os primeiros a dar essa informação aqui. Nós falamos. Acho que ao lado de Pelé e Ayrton Senna foi 19 esportista, maior Mais esportista completa, né? brasileira de todos os tempos, numa época em que existia preconceito, existia restrições, em que o fato dela ser brasileira, e ela nunca abriu mão de ser brasileira nas competições, ela sempre disputou pela bandeira do Brasil, pelo Brasil. Ela foi a maior tenista brasileira de todos os tempos. Ninguém alcançou ela. Acho que os títulos internacionais dela são a prova disso. E ela tinha uma coisa que foi definida pelo Björn Borg, o homem de gelo, né? O sueco, aquele já. Ele disse o seguinte, que chamavam ele de homem de gelo. Ele dizia, vocês não conheceram a Maria Esther. Ela era gelada. Ela era gelada e de uma técnica muito acima da média. A Maria Esther Bueno não se atirava no chão, não plantava bananeira, não nada. Ela tinha técnica, aproximação de rede, o voleio dela era inacreditável. O que é voleio? E as pessoas não viam. É a jogada de lado, né? Quando você. Smash? Não, o Smash é de cima. E a Maria Esther Bueno tinha uma coisa. Apesar dos filmes serem preto e branco, nenhum deles mostra ela com sintoma de dor, sorriso, sempre igual. Ironia, sempre igual. Era uma pedra de gelo jogando. Técnica. Olha, eu acho que foi a maior tenista mulher feminina, foi a maior tenista de todos os tempos e brasileira. Tá, e aí aparece porque a Lorelisa fez uma outra pergunta. E por que a Áustria se recusou a conceder um minuto de silêncio? Porque tem a Confederação de Futebol da Áustria tem no seu regulamento de que é proibido qualquer tipo de homenagem de pessoa não ligada ao futebol. A CBF ficou muito chateada, o governo brasileiro inclusive tentou contornar o problema diplomaticamente, mas não deu. Mas eu queria usar o exemplo dela. Eu queria usar o exemplo dela. A gente dimensiona o tamanho da pessoa, não quando ela é homenageada no próprio país, é pelo tamanho das homenagens que o mundo lhe rendeu. E ela foi mais reconhecida lá fora, por incrível que pareça. E o que me impressionou também, conhecendo um pouquinho mais, né, é que ela depois já, não mais profissional, ela dava aulas, ensinava técnica, inclusive foi para a princesa Diana, que faleceu naquele acidente, né? Inclusive para ela chegou a dar, ela dava aula para pessoas assim, devia ser aula de exibição, evidentemente, né? É só aula sistematizada, né? Ainda tem aí, Magda, os títulos? Sim, são 19, né? 19 Grand Slam. E 500 e pouco na vida. Nós estamos falando nos anos 50, 60. Sim. Que são anos diferente de hoje. Olha, nem as irmãs Williams lá, sabe? E mulheres musculosas, enfim. Não, a Maria era técnica, baixinha, franzina, mas você não achava ela de fundo de quadra, não conseguia pegar ela contrapé, você subia na rede, tomava voleio, tomava passada. Ela era espetacular. Eu sugiro que vocês procurem a BBC de Londres, tem arquivos de jogos quase completos da Maria Esther Bueno, e fez uma bela homenagem dos títulos dela e Wimbledon. No site da BBC de Londres, os arquivos vocês encontram. É impressionante. Tá, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora que me ocorreu. Será que essa gurizada, que hoje até tem pai, tem mãe, que empurram os filhos para ver se eles são tenistas, empurram os filhos para ver se são jogadores de futebol para ganhar 500 mil, porque, sabe? Será que essa gurizada sabe quem foi Maria Esther Bueno? Eu acho que não, mas... Também acho que não. Isso é lamentável, no Brasil está muito associado ao Guga. Tudo fala Maria Esther Bueno. Até essa geração, né? O Guga eu acho que foi o maior tenista masculino do Brasil. Sem dúvida alguma foi o Guga pelos títulos. Mas não ganhou tantos títulos como a Maria Esther Bueno era fora da curva. Mas é que, na verdade, nós temos que ver que são ídolos de épocas diferentes, já com divulgação diferente. Diferente. Né? A divulgação. Os meninos nasceram sobre a égide do Guga, disputando. Já estão na internet. Como o nosso querido Ayrton Senna, né? Se nós voltarmos um pouco mais, nós tivemos o Emerson Futebol de 72, 73, que era espetacular, mas o Ayrton Senna veio 20 anos depois. Esqueceu do Piquet. Também. Mas é um intermediário entre quase um pouquinho antes. Mas o futebol começou tudo isso. A divulgação, na verdade, começa a partir de Ayrton Senna. Né? Deixa eu voltar aqui para as nossas perguntas. Também acabou ali, né?
Que o Rubinho... Aliás, o Rubinho... Tarô, vai falar mal do Rubinho. De caminhão. Olha aqui, ó. Boa noite, dona Magda. O Gustavo virou engraçadinho de Brasília. Voltou engraçadinho de Brasília. Presta atenção no serviço. Vocês não fazem ideia como Brasília tá engraçadinho. Boa noite, dona Magda. Convido a você e aos demais a conhecer o novo Yaris, que é maravilhoso na Savaralto Toyota. Observação, não precisa dizer o nome da concessionária, agora eu já disse. Outra coisa, o programa de vocês é um show. Atenciosamente, Daniel Brito. Obrigada pelo convite, vou lá só para olhar, né? Quero mandar um abraço lá pro Mena, que é o gerente, o diretor lá, o seu Leonel também. Mas o Vitorino... Tá armando desconto lá. Você quem... Não, amigo, deixa eu só explicar uma coisa pra ti. Pedro Garcia, Otaviano, quando ele quiser. Deixa eu explicar uma coisa pra ti. Ele é disputado pelas concessionárias, a tapa. Tá, eu não preciso falar então. Tá bom, já falei. Boa noite, dona Magda. Mas vocês estão ofendendo eu e o Ruxo. Tô me sentindo põe eu e o Ruxo dirigir um carro na rua, o pessoal vai comprar, as mulheres vão dizer, mas que cara de estiloso. Ainda mais na chuva. Esse cara boa pinta. Aí o Vitorino, aí, mano, que o cara vai querer comprar? Não, mas ele não disse que pega ninguém, ele só disse que ele ganha. Ele não pega ninguém. Quem é? Ele ganha os carros para andar. Ele ganha os carros para andar. O carro mais bonito que anda na mesa é o Vitorino aqui. Olha aí, ó. Viu? É que o Ruxo tá pago. Mas o Ruxo não precisa de carro. Aos outros não sei se Mas Marley, o Ruxo não precisa de carenga. A carenga é nós na rua. Nós somos a Mercedes da rua. A mulher ficou olhando na rua. Chegamos ali na frente da UDS e paramos, estacionamos e paramos ali. Deixamos o carro lá no meio da calçada. E ficamos ali, né? A mulher que de aplicativo. É bom saber que eu vou mandar IPTC lá. É bom saber que eu vou mandar IPTC lá. Vou ligar pro Marcelo Solete. Aí vem Mano Breno e diz, dá pra tirar esse troço daí pra estacionar os carros? Essas porcarias daí. Dona Magda, eu quero dar uma noticiazinha que vem dos Estados Unidos sobre a estátua da Marilyn Monroe. Que ela aparece com calcinha. Hoje tá brabo. Lembra? Ela aparece com calcinha, né? De calcinha? Ou com calcinha? A Marilyn Monroe? Essa é uma estátua, foi colocada em diversos locais. E lembrando o filme O Pecado Mora ao Lado, né? Onde ela tem um cidadão lá que se apaixona por ela. Lindíssima. Marilyn Monroe era muito bonita. E colocaram a estátua do lado de uma igreja. Na mas cidade estão fazendo fusquinha. Isso. Bom, aí a calcinha é claramente visível. Você lembra aquela cena do respirador, do metrô? Sim, daquele vestido lindo. Aquele vestido é maravilhoso, foi copiado por... Maravilhosa, né? Pelo mundo inteiro. Há uma controvérsia, porque as pessoas não aceitam aquilo, acham que aquilo é um assinte à igreja, o pastor da igreja, essas coisas todas. A estátua batizada de Para Sempre Marilyn é uma das 36 feitas pelo artista Seward Johnson. O prefeito disse que a resposta a Marilyn e as outras estátuas foi majoritariamente positiva, que as pessoas adoram aquilo, claro. Mas que alguns carolas, né, o pessoal que vai lá na igreja estão reclamando quanto a isso, que ele não vai tirar a estátua que está junto. Depois deve pegar os gurizinhos, as guriazinhas. Entendeu? Então é uma bobagem isso. Uma bobagem. Um cara que conhece filme, Mari, tu conhecer toda aquela trilha de Ennio Morricone, italiano, dos filmes de western, eu botei... Era uma vez no Oeste. Exatamente. Eu botei na internet, no Instagram, uma foto minha do Ruxo e do Vitorino. E um cara escreveu The Good, The Bad and the Ugly. O good, o bad. Ele é ugly, coitado. Não é, da patinha aqui que tu não é ugly. Não, Gustavo. Não, ele não é. Ele não é ugly. Ele não é ugly. Faz assim. Não é assim. Deixa eu explicar o que acontece. Esse filme... Explicar o que acontece. Eu vou contar o filme. Não, brincadeira. Melhor não, hein? O melhor do filme é a trilha do Ennio Morricone. É a trilha. É espetacular. Olha aqui, ó. Depois da pesquisa deste final de semana, onde aponta que Lula ganharia no primeiro turno a eleição para presidente, bateu o desespero na direita. A partir de agora, vale tudo para minar a candidatura do ex-presidente. Quem mandou isso foi o Dilon Camilo, obviamente. Tinha que ser. Obviamente que foi ele, tá? Mas essa coisa de pesquisa do Datafolha, a gente sabe que pesquisa do Datafolha... Datafolha não acerta uma, né? Pô, mas o Datafolha botou a pesquisa que o Temer está com 82% de rejeição. Isso é verdade. Mas bom, é a única coisa. É um órgão... Eu acho. Não é o Ruxo disse. Então vou contar a história do Grupo Folha de São Paulo. Mas aí toda aquela areia, aí é um rolo. Mas vai estudar a história do Brasil, a história contemporânea. É o Instituto de Pesquisa de uma instituição vinculada à esquerda, que tem vínculo com a esquerda, que é a esquerda.
era vinculado o Grupo Folha Então, explodiu no governo Fernando Henrique. E a Globo, e aí não veio é? o PT, entupiu o Grupo Folha de dinheiro, coitado. Hoje o Grupo Folha é um grupo a servir de... Mas o Grupo Folha... Estados Unidos é a mesma coisa. É assim, rapaz. Mas as pesquisas da Globo são praticamente igual ao do Não. Folha. Tu não entendeu, rapaz? Não, a Entendeu, única rapaz? pesquisa que dá o Lula na frente é a do Datafolha. Não. Então presta atenção. Não. Augusto disse que não. Não. O grupo 360 que publicaram aí deu o Bolsonaro ganhando no primeiro turno. É, verdade. O Ibope Nós falamos aqui. deu o Bolsonaro 8 pontos na Mas frente sem do o Lula, Lula. Gustavo. Sem o Lula, Mas sem o Gustavo. Lula, Não, aí não. Gustavo. Esse resultado era sem o Lula. É sem Gustavo, o Lula. é. Não, mas aí vocês bom. querem... Não, aí tu também tem que Vocês querem dar Nosso credibilidade advogado numa sabe. instituição. Você sabe o que diz essa pesquisa que vocês estão lendo, estão vangloriando aí? Gustavo, Que ninguém quer dar. 60% dos brasileiros não confiam no Exército. O Exército sempre foi a instituição brasileira de maior Não põe credibilidade. palavra na nossa boca, porque senão a gente vai ficar constrangido. Não, eu não mas estou tá aí. dando credibilidade para ninguém, eu estou noticiando. E o telespectador que dê a credibilidade que quiser. Não diz que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele está dando um resultado que é igual a outros institutos. É, isso Não, não é igual. Quer dizer que eu Não tô é dando igual. Tá bom, credibilidade. Gustavo, dá Eu nem sei licença. que... Não Eu vou é dizer uma igual. coisa. Eu não Datafolha tem pesquisa a cada 10 Gustavo, dias. por favor, chegou Não e pode brigar parou. com o coleguinha, Tá, Gustavo. chega de brigar os mas coleguinhas. é que isso é uma coisa Tem importante. razão, eu isso é uma sei, coisa eu te- importante. eu Você te vai dizer entendo. que nós Tu tens estamos que dando... preservar Eu a não tua estou dando imagem. credibilidade a ninguém, até nem sei quem é o dono, não sei de que folha é, não sei nada. Eu pego uma pesquisa e saio e trago. O resultado é Não esse. tem credibilidade. Muito bem, Roxo. então, a E o propósito Vitor do Iguá assunto. Olá, Magda, boa noite a todos. Olha, vou dizer uma coisa. Faz anos que não voto no PT por N situações. Porém, este ano vou votar no PT. Todos estavam juntos roubando com o PT. Agora são todos santos e o único culpado pela a corrupção é o PT. Primeiro argumento dele para votar. Segundo argumento. E por último, acredito que tenha gente nesse partido que seja honesta. Então não nos cabe generalizar. E uma pergunta, será que eu sou o único que pensa assim? Não, Aí tem mais gente- aqui, ó. tem- Agora são todos santos, o único culpado é Não, o mas não tem nenhum santo. A gente sempre disse aqui, pegamos metade. A gente quer pegar a outra metade. Não pega a outra metade porque o STF É só não deixa. bandidagem, né? Não, mas estamos pegando, Gustavo, estamos pegando. Aqui, ó, estamos pegando, se tá vocês todo vão ver, mundo, não escapa termina ninguém. o governo, o Temer perde o guarda-chuva do STF, você vê, o mundo vai cair na cabeça dele. Já tá dele e da caindo. turminha dele, o Moreira Vão Franco. tudo pra cadeia. Vai todo mundo ter que responder. Ok, vamos amenizar, vamos aos aniversariantes. Primeiro Muitos aniversariante mortos, de muitos vivos. Alguns mortos e alguns ok. vivos. Richard Está bem Strauss. balançado. Richard Strauss, que fez aquela belíssima música Assim Falou Zaratustra, que foi aproveitada no 2001, Odisseia do Espaço. Aquele momento mágico, o macaco bate com o osso no chão e ele descobre a agressividade. Ali que nasce o homem. Isso. Assim Falou Zaratustra, Stanley que era um Kubrick. personagem, Stanley um grande Kubrick, personagem, que depois foi aproveitado pelo próprio Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, né? Tinha que Que, aliás, ver foi o esse melhor Nietzsche. Tinha que ver o O Nietzsche. melhor, Ei, foi o né? melhor personagem criado, a mente genial do senhor Nietzsche. Richard Todd era um grande ator britânico, fez alguns filmes da época do Africa Corps e do Marechal Montgomery, na época em que acontecia a Segunda Guerra Mundial. 2 filmes, pelo menos, eu assisti com Richard Todd. Gene Wilder, este marcou num filme chamado A Dama de Vermelho. Vocês lembram? Kelly LeBrook. A mulher nota 1000 casada com Steve Seagal. Não, já levou um pé, Tu já me levou um pé. fazes lembrar Mas da ele minha deu um juventude. pé, cara. Não tá mais legal. O assunto não é o pé ou a mão. Esse filme, ele é horroroso, se apaixona pela mulher e fica desesperado. E não Paguei a quer- mulher. Foi que nem o Vitorino. E Paguei a no fama de momento o marido dela tá viajando. E aí ela diz, não, é hoje, ele vai. E o marido toca, ela diz, meu querido, você vai ter que ir embora. Mas não tem pra onde ir, fique na janela. Ele ficou pendurado na janela. Ai, que maravilha. Pendurado na janela. E aí começa a vir corpo de bombeiros, todo mundo, e ele pelado ali de cueca. E aí a televisão Eu pelado de cueca, Mari, não me confunde. transmitindo, a televisão transmitindo, e a cena é fantástica, a esposa e a filha. Aquele ali não é o papai? Genial, legal. Esse filme é fantástico. A Dama de Vermelho, se você puder Quem assistir não esse ouviu, filme. Mari, é só abrir o parênteses realmente. Quem não ouviu, que procure esse Quem não filme, viu. veja. Quem não ouviu. Tá difícil o português Ah, não aqui. ouviu. É, ouviu. não ouviu. Tu disse ouviu.
Vou ver O automobilista britânico chamado Tom Price. Mano Menezes, um abraço, Mano, está de aniversário hoje, completando Mora aqui no Menino Deus, ele aqui. 56 anos de idade, grande treinador brasileiro. Na seleção não deu certo, né? Mais ou menos. Verdade, não deu. Não, na seleção, mas nos clubes ele é fantástico, lá no Cruzeiro. E se o Tite perder a Copa do Mundo dos Hermanos? Não perde. Messi quer levar a Copa do Mundo. Prometeu pra família. Para com isso. Prometeu pras filhas. O senhor tinha que se mudar para Alvear, lá em Buenos Aires. Não, querido. O senhor tem que ir para lá. O Nestor Reis disse que vai torcer por Uruguai, disse que no programa do Paulo Sérgio. Falou isso? Então, nós temos muita identificação com o Uruguai. Nestor Reis vai torcer para o Paraguai? Uruguai? Claro que não. Uruguai. Claro que não. Você tem mais identificação com a Bahia ou com o Uruguai? Quem? Uruguai. Então vai torcer por Uruguai. Não vou torcer. Vou torcer pelo Brasil, porque está jogando muito. Está jogando. Heriberto Leão, o ator, completando hoje 46. O Chicão, 46 anos de idade. E esse aí, o Chicão é fã. O Wagner Love, completando hoje 34 anos. Ainda joga futebol, o Wagner Love? Joga no CSKA e ia voltar pro Flamengo. O apelido dele é o seguinte: veio Wagner Love, cada vez que ele fazia um gol, ele saía com o coraçãozinho dizendo Love. Muito bem. Como é que ele fazia isso? Isso é um perigo, sabe? Tá bom. Vitor, o que é? O Vitor com insinuações que não pega ninguém. Recebi uma frase ele quer trocar de lado já. Recebi uma frase maravilhosa aqui do Tim Maia. Tim Maia disse o seguinte: vê lá o que tu vai dizer. Muito gordo, coisa e tal, tu precisa emagrecer. Rapaz, passei 2 semanas, cortei carne gorda, cortei carnes temperadas, cortei a bebida, cortei o cigarro. Depois de 2 semanas, perdi 14 dias. Essa é boa, essa eu conheço. Olha aqui, ó, o Marcelo de Cachoeirinha diz assim: hoje no Brasil teríamos que resetar tudo, começar praticamente do zero. Trocar os deputados e senadores para colocar pessoas que tenham a coragem e a índole de alterar a Constituição e as leis, não tendo mais privilégio para ninguém e um governo que valorize 4 setores fundamentais para um país que se preze: saúde, educação, segurança e emprego. Marcelo de Cachoeirinha. Bingo, né? Agora onde é que estão? Cadê? As pessoas... Não, só queria falar só 30 segundos. As pessoas estão muito impressionadas com a beleza da Rússia. Mas isso é verdade. Com a minha. Eu tenho visto. Sochi, que cidade linda aquela. Linda, né? Linda, né? Um mar. 340 mil habitantes só. Qual é a cidade? Sochi, que o Brasil vai ficar. É um mar maravilhoso. Linda é São Petersburgo. Isso, a prima capital imperial. A verdade é o seguinte, que a Rússia é um grande país, é que existiu o estigma do comunismo, né? Um país rico, muito rico. Eu tenho o dobro do tamanho do Brasil, eu sempre falei a respeito disso. Mas tu viste na reportagem a quantidade de terra que eles têm? Lá é barato, compra, eu só podia ir pra lá. Que barato, e as pessoas coitadas que moram de um jeito terrível lá. Mas o frio lá Não, é pobreza mesmo. Mas é pobre, sim. Não pensa que só tem rico lá, tem pobre também, muito pobre. Mas agora é lindo, realmente é lindo. Lá a região dos Urais, lá, pelo amor de Deus, é muito bonito, tudo é muito bonito, né? A verdade é o seguinte, quem pode viajar, né, dona Magda, eu acho que é o maior presente que o cidadão pode dar para ele mesmo. Melhor dinheiro, melhor empregado. Se vende uma parada, olha, eu vou para a Rússia, eu vou para a Alemanha, eu vou para a Suíça, eu vou para qualquer lugar, vou lá para a Áustria. A Áustria é um dos países mais lindos da Europa, ali Salzburgo, ali. Agora a rapaziada que está lá está tomando uma surra do Sirico, tá difícil, né? Você lê em Sirico, é complicado. É muito difícil. Como é que é? Por que tá rindo, cara? Acho que não vão renovar o contrato. Acho que agora Acho que ele vai rodar. O jogador foi cortado. Agora foi o fim, eu quero me despedir. Agora eu quero dizer o seguinte. Eu quero me despedir. Deixa eu pelo menos fazer a despedida. A despedida é justa. A despedida. Pra que tu vai mexer nesse telefone? Fontes palacianas eu estava recebendo aqui. Tu estava recebendo uma entidade. Fontes palacianas. Feminina ainda. Fontes palacianas eu estava recebendo informações de cocheira. E nós somos as fontes palhacinhas. Informações de cocheira eu estava recebendo para introduzir na bancada. Então introduza. Pode falar da notícia. Para introduzir na bancada. O senhor Rochel, o senhor falou que o senhor estava falando com o galinheiro. A ideia dele era exatamente... Não vai chamar as fãs dele de galinheiro. galinheiro. Falar uma coisa dessa. Olha o Mário Bazel, imagina que eu ia falar uma coisa dessa. Mas que a intenção dele introduzir alguma coisa é... Eu ouvi. Eu estou esperando os aniversários do seu Então, já foi faz uns 10 minutos. Já terminou. Ele já falou faz uns 10 minutos. Eu vou gostar de chamar de Ayrton. Eu sou de grupo, dona Magda. Eu sou de grupo.
Ele é de grupo, tá certo? Eu sou de grupo. E eu gosto dele porque ele fica vermelho. Fica vermelho. Que é a maior integração. A maior do mundo. integração total. Mas eu tô numa Porque, cara, contagem tem que ser malandro e regressiva. não pode ficar vermelho. Não, mas a origem germânica entrega. Tô numa fica contagem vermelho. regressiva aqui no estágio probatório, velho. Recebo chamada. Não, e só hoje tu deu duas faltas Não, já. hoje duas livres. Na terceira é justa grosseira. causa. Falta grosseira, terceira Você é... viu a nossa produtora executiva com o caderninho e caneta na mão? Velho, tá tomando nota ali. Fechou 4 quadradinhos daqui, está fora. É, não dá tempo de fechar o Ah, quinto. mas eu quero Mas pelo o menos Russo é um seja me grande assegurado. jornalista, um grande Eu quero jornalista. que seja me assegurado tempo para me despedir do grupo. No dia da despedida, eu não vou sair assim de sopetão. Eu entro nem que eu invado. Ah, não, Nem mas que eu quero te dizer, não. Nem que eu invada aqui eu entro aqui. Não, Ó, turma, ó, não turma, é assim. Fui. Furtou fora. Não, faz o seguinte, vou te dar uma dica. A gente tá aqui fazendo programa, tu entra e passa aqui atrás, assim, igual os Teletubbies. Isso, e dá aquele tchauzinho. Sem né? Falando em falar. tchauzinho, terminou nosso programa, Ó, viu, tava me bom, assustei, né? me Amanhã tem assustei. mais, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.